Oi, galera, já estamos de volta. Estamos aqui com o profissional, o psicanalista clínico Ildemar Oliveira, falando um pouco sobre a sua profissão. Além de psicanalista clínico, terapeuta integrativo, pedagogo, massoterapeuta, hipnólogo clínico, analista corporal. Então, ele está dando orientações, falando um pouco sobre a sua profissão, né? Passando informações, conhecimentos para que a gente consiga identificar sobre tudo que a gente está vivendo aí em meio a esse isolamento social, principalmente o comportamento do ser humano, né? Para que a gente consiga identificar esses comportamentos. Então, é muito importante que vocês participem, interajam. Ele está explicando, mas em algum momento aí ele vai abrir uma sessão para a gente fazer aqui as leituras das mensagens, as perguntas, as dúvidas das pessoas, tá? Mas é importante que nesse momento a gente preste atenção em tudo que está sendo explicado, as informações que estão sendo repassadas para que a gente possa fazer um bom uso e a gente possa explorar, tá? Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando, dizer que o conteúdo está sendo muito construtivo, muito enriquecido. Quero agradecer muito a presença de Ildemar, né, que se colocou à disposição para estar trazendo aqui informações para a gente saber lidar com essa questão aí do isolamento social, tá bom? Gostaria de agradecer a Márcio Pita de Candeias, que foi a pessoa que intermediou aí o nosso contato, conseguiu esse grande profissional, um profissional que eu vou fazer questão de indicar para que as pessoas tenham um entendimento maior sobre a sua atuação. Quer dizer que está sendo muito enriquecedor, né, tê-lo aqui e poder aprender um pouco mais. Então, o objetivo da página é justamente esse, trazer seriedade, compromisso, respeito para com as pessoas, trazendo cada vez mais conteúdos para que vocês possam utilizar, né, que a sociedade de uma certa forma se prepare, se capacite, evolua. Então, esse é o objetivo da página. Toda segunda, estou só aguardando você, Ildemar. Toda segunda e quarta estaremos aqui trazendo profissionais para que vocês possam aprender cada vez mais esse universo que está aí que a gente vai poder explorar, né? Então, nesse momento está sendo assim enriquecedor. A gente está vivendo esse confinamento, esse isolamento social, até para trabalhar justamente esses comportamentos os quais Ildemar vem explicando aí, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, começar. Então, é importante ficar atento justamente a orientações que possam, de uma certa forma, nos ajudar. Manter a nossa saúde mental, manter a nossa saúde física. Estou falando aqui, Ildemar, para você entrar, da importância, né, das pessoas entenderem e aprenderem também para conseguir utilizar isso para si, para seu crescimento e para sua mudança de comportamento, né? Exato. É um trabalho muito sério, onde eu dedico aqui uma parte do nosso tempo justamente para a gente trazer. Hoje, eu já posso lhe dizer que eu não sou a mesma de algumas horas atrás, né? Porque já estou aqui tendo um pouco de entendimento e com certeza vou manter o meu contato. E pelo que eu conheço, algumas pessoas que estão na página, com certeza vai pedir o seu contato também para poder dar seguimento com esse conhecimento e esse atendimento. Dentro do que você estava explicando na questão de alimentação, você vai dar continuidade dessa Isso, eu questão vou dar de... continuidade agora algumas outras orientações, né? Por isso que eu pedi que as pessoas pegassem papel e caneta para estar registrando, que é muito importante esse passo a passo. É importante a gente ter disciplina nessa hora para cumprir aquilo que é necessário e que é positivo para a vida, para a saúde, para tudo. Então, o que é que a gente mais orienta? Eliminar o sedentarismo. A prática da atividade física, ela é de grande importância.
A gente ouve isso o tempo todo, mas muitas vezes adentramos naquele espaço de acomodação. Ah, e depois eu vou praticar. Tem até experiência de pessoas que estavam praticando a ginástica terapêutica, que nós estávamos aqui promovendo, eu acho que eu comentei, estávamos promovendo aqui na praça, aqui perto, na praça no centro, e também lá no bairro do Malembá, que é um pouquinho mais distante, né? Vamos dizer assim, a cidade alta. Uhum. E aí, depois que paramos, teve uma pessoa que me falou que ela começou a fazer e depois parou de fazer e começou a voltar algumas dores que ela vinha sentindo, especialmente na coluna. Então, a atividade física, ela tem um papel fundamental. Eu pratico diariamente, eu pratico a autopercussão para a vitalidade, equivale a uma sessão de acupuntura praticamente. É esse exercício, que demora 12 minutos. Eu pratico o Lian Kun, que é da medicina tradicional chinesa também. É exercício que segue. Esse exercício trabalha a questão de dores nas articulações, dores musculares. É um exercício terapêutico, não é para ganhar massa muscular, não é para entrar em forma física. Ela tem, claro que ela vai ajudar nesse sentido, a forma física, mas atividade física, o que é que ela vai fazer para o nosso corpo de bem-estar? Vamos liberar endorfinas. Um pouquinho antes, você falou da questão das dores nos ombros. Então, com a atividade, com essa atividade física, você também vai estar reduzindo seus níveis de cortisol. Mesmo para a pessoa que é ansiosa e produz cortisol, quando ela pratica atividade física, ela diminui a ansiosidade e, consequentemente, diminui a produção de cortisol. Então, ela fica bem. E também vai dormir melhor, que é o próximo item. Dormir bem. É importantíssimo, porque quando eu durmo bem, eu elimino toxinas. Quando eu durmo mal, eu tenho uma diminuição na eliminação. Tem um dia, já não é mais tão produtivo, porque minha mente já não está tão bem como estaria se eu estivesse. E às vezes a pessoa dormiu mal, aí vai dormir de dia para compensar. E de repente se torna um cotidiano. Eu só consigo dormir de dia e não dorme quando deve. O nosso cérebro, ele foi conformado para entender que a noite é para dormir. Então a gente precisa dormir de noite, não de dia. O dia é de dormir no tempo que tem que dormir, que é a noite. É se reeducar nesse sentido. Então eu vejo muita gente até meia-noite, 1 hora da manhã, no WhatsApp, vendo o Instagram, 2 horas da manhã. Não tem sentido. Uma mãe me procurou e o problema dela era exatamente esse. O filho ficava até meia-noite no computador. E aí ela me perguntou, o que é que pode fazer com ele? Pode fazer você interromper essa prática dele. O adulto na relação, quem é? É você. Ah, não sei mais o que é que eu faço com ele, porque é necessário, você que tem que agir. O menino tem 10 anos e vai estar dirigindo o horário que ele deve dormir. Ele não tem competência ainda para estar dizendo que naquele momento é o melhor horário. Quem tem essa competência, esse entendimento, é a mãe, é o pai, é o responsável. Tem horário de dormir. Desliga a televisão, desliga tudo. Tira a internet do ar. Pronto, deixa todo mundo fora do ar. E nessa hora a pessoa vai dormir, porque não tem muito o que fazer. Perfeito. Evitar o bombardeio de informações na quarentena. Já antecipei isso. Então, não fica naquela fissura de estar assistindo toda hora, estar o tempo todo sendo sobrecarregado de tantas informações, especialmente informações negativas.
É importante a gente ver o que é que a gente está assistindo. E por que eu estou assistindo? Para ficar mais assustado? Não preciso. Já estou, então não preciso mais. Tenho que mudar essa percepção. Então, evitar esse tipo de atitude. Perder de informação. Fazer um diário ao final do dia, eu comentei já há pouco, e escrever 3 coisas positivas que aconteceram nesse... Foi o que eu te falei da Tia. Registrar lá. 3. Basta isso. 3 fatos positivos para registrar. Hoje aconteceu isso. Hoje eu fiz uma live e tal. Hoje participei disso. Hoje eu realmente consegui varrer a casa. Eu já tinha uma semana sem varrer. Varri a casa. Então, registrar coisas boas antes de dormir. Deixar um diário para isso. Isso tem um efeito positivo na minha mente. Começar a fazer o registro daquilo de bom que está acontecendo. Em vez de ficar pensando nas coisas negativas. Outra ação também é a programação do dia. Isso eu já comentei também. Programar o dia. O que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou trabalhar, vou lavar roupa, vou fazer isso, vou cozinhar, O que você vai fazer? Vou estudar, vou assistir o filme tal. Registre. Eu estou até com as sugestões aqui de filmes e alguns vídeos também no YouTube que são interessantes. Então, aproveitar esse momento para estar se organizando nesse sentido. Isso vai ser muito positivo. Exercitar a sua mente. Lendo, assistindo um filme edificante, assistindo uma palestra, criando a criação. Eu hoje vou criar, vou fazer uma história. Eu vou consertar esse aqui que eu tenho a missão de consertar. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Criar, trabalhar a mente, que a mente, quando você está criando, ela está se exercitando e automaticamente os neurônios estão em estado de ação. Como eles estão trabalhando, a nossa mente está mais produtiva. Então é importante que a gente exercite. Aproveitar também essa quarentena para fazer o que você gosta. Mesmo estando em casa, mesmo estando restrito, se divertir. O que é diversão para você? Se for possível com outra pessoa, porque você manter contato com outra pessoa te enriquece. Isso é bom, isso é gostoso. Precisamos. Somos seres gregários e precisamos estar em contato com o outro. Dentro do possível. Por exemplo, eu moro sozinho. O fato de morar sozinho não impede que eu tenha contato com os outros. Eu, neste momento, estou tendo contato com pessoas. Com você e com as pessoas que estão assistindo. Isso para mim já é muito gratificante. Isso me fortalece, me enriquece, me traz alegria, tem uma sensação de prazer. Então, isso é bom para mim. E é bom para quem está assistindo e está absorvendo um conhecimento um pouco diferente daquilo que tem sido o seu cotidiano. Uma outra coisa importante é usar a tecnologia hoje para marcar encontros com as pessoas que você ama, que você se relaciona. Porque a gente dizia o seguinte: eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Aliás, tinham pessoas que vinham aqui como terapeuta para atender e só está precisando se cuidar. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Como é que a pessoa não tem tempo para cuidar dela própria? É muito estranho isso. Ela precisa ter tempo para se cuidar. Então, agora tem tempo à vontade. Se não puder ir para fazer uma terapia, mesmo que seja online, comece a se relacionar com o outro, marcar um momento, ligar para uma pessoa que você não fala há muito tempo. Verdade. A semana passada, eu recebi a ligação de meu irmão. Conversamos por alguns minutos, mas foi uma ligação descompromissada. Ele não ligou para falar nada específico, não, para conversar banalidades. Ele está em São Paulo. Aquela ligação foi para mim muito agradável. E imediatamente me estimulou e eu liguei para alguém. E aí aconteceu alguma coisa? Não, estou ligando para conversar. E a gente começou a dar risada. Sentimentos, né? Então, até isso é positivo. Você está se relacionando.
encontrando com o outro, virtualmente que seja, mas é o contato. Então, você ligar para alguém que você não vê há muito tempo. O ideal seria fazer uma visita física, mas não pode agora. Mas pode ligar, pode conversar. E a pessoa, às vezes, pensa que você está ligando, foi algo que aconteceu. Não, estou ligando para você para saber como... Isso é tão gostoso para aquela pessoa que recebe a ligação. E você também vai estar estimulando ela, de repente, fazer a mesma coisa. Com certeza. Meditar. Dentro de uma coisa que você citou aí, dessa questão da rotina mesmo, né? Eu, antes de conhecer tudo isso que você está falando, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito proativa, eu não consigo ficar quieta. Então, assim, até para que não virasse rotina minhas atividades, o que foi que eu fiz? A cada dia eu comecei, eu parei, pontuei, pontuei algumas atividades que eu fazia rotineiramente e eu disse assim, eu vou começar a incluir algumas coisas dentro do que eu já faço. Aí eu comecei a incluir. Para isso não ficar rotineiro, aí o que é que eu faço? Eu procuro sempre intercalar o que eu fiz hoje. Se não for de extrema necessidade fazer amanhã, então eu já faço uma outra atividade. Aí, com isso, eu despertei algumas coisas, descobri, né? Fui para a questão da culinária, eu ouvi música, eu tiro, eu trabalho. Eu vi até na pesquisa que algumas pessoas, de uma certa forma, se sentiram melhor trabalhando em casa, né? Sim. Porque você consegue isso, mas isso tem que ter uma doutrina realmente, porque você precisa respeitar o tempo, né? Como você falou, organizar o seu tempo e respeitar ele, né? Mas também tiveram pessoas que não conseguiram se adaptar por estar em casa, ou seja, o comodismo, o conforto, né? Então, assim, eu procurei fazer algumas coisas e comecei a aprender a fazer algumas coisas. Então, assim, me ajudou muito a passar, me ajudou não, está me ajudando muito a passar por esse período. Então, assim, tudo isso que você vem explicando sem entender a forma do nosso comportamento. E hoje, já entendendo, então já é melhor, porque, assim, a gente já pode também agregar isso para a vida do outro, né? Exato. Alguém comentou aqui, né? Que já pega o telefone já esperando a notícia ruim. Então, é justamente isso, né? A gente fica tão nessa expectativa, porque a gente, às vezes, está vibrando tanto para o que é negativo. Ah, meu Deus, será que é alguma coisa? E, de repente, não é. Existem coisas boas acontecendo. É lamentável que a mídia não mostre as coisas boas que estão acontecendo. Pessoas que estão fazendo trabalho social, ajudando os outros, indo dar uma sopa na rua. As coisas boas não têm sido divulgadas. Por quê? Porque a gente está vibrando tão no negativo que o negativo dá ibope. Perfeito. É por isso que a também vive divulgando isso. Porque a gente está ainda muito ligado a isso. A gente precisa se desconectar dessa parte, do negativismo, e ir para aquilo que é bom, que é positivo, começar a dar atenção. Uma outra coisa interessante é a prática da meditação. Alguém pode perguntar, mas eu não sei meditar. Como é que eu faço para meditar? E aí eu digo, se você quiser fazer hoje você tem centenas de meditações no YouTube. Pode escolher se você quiser. Mas, se você quiser, você pode fazer uma coisa extremamente simples, muito simples, que é fechar os olhos, inspirar, reter o oxigênio por 1 segundo, soltar o ar, manter os pulmões vazios por 1 segundo e depois novamente enche, segura, esvazia. E você faz esse exercício simples 10 vezes. Só isso, por si só, você já acalma a sua mente. Então, é um exercício simples. Se você quiser fazer uma meditação mais profunda, tem uma meditação hoje muito conhecida chamada Mindfulness, que é a meditação de atenção plena. Como é que funciona essa meditação? É uma meditação em que você fecha os olhos e você vai prestando atenção a todo o ambiente externo. Então, se você fechar os olhos agora e prestar atenção ao que está acontecendo, você vai estar ouvindo a minha voz e você vai, talvez, perceber um carro que passa,
um ventilador que porventura esteja ligado, o ar-condicionado. Você vai perceber o barulho do computador se estiver no computador. Você vai notar os sons externos, né? Então você vai começar a ampliar sua atenção sobre o espaço, o ambiente. Depois você toma essa atenção para o seu corpo. Presta atenção ao seu corpo. Você está tocando, que parte está tocando nessa cadeira? Como é que você está sentindo a roupa tocando no seu corpo? E você começa a prestar atenção ao seu corpo. O que está aqui no meu pé? Tem uma sandália. Eu sinto a sandália nos meus pés. E aí você vai ampliando a sua capacidade de atenção. Por isso que é a atenção plena. Depois você presta atenção ao seu interior, à sua respiração. Aí você vai entender, vai perceber que você tem o coração que está batendo e que você pode sentir as batidas do coração. Agora, claro que não dá para perceber tudo isso, mas quando você vai para o seu silêncio, você sente o coração batendo. Se você prestar mais atenção, você é capaz de sentir o sangue circulando nas veias. E você começa a entender também, poxa, eu também consigo ouvir o meu interno. E mais adiante, você avança nesse processo e começa a ouvir o silêncio. Já é o próximo passo. Eu presto atenção agora somente ao ato primeiro do ser humano. Inspirar e expirar. Quando eu presto atenção a esse primeiro ato, vai chegar um pensamento, né? Você está pensando no respirar. Aí chega um pensamento. Poxa, será que vai chegar alguém aí? Será que é amanhã? Então, o que é que eu faço com esse pensamento? Ele chegou, vai chegar normal. É como se eu pegasse ele aqui na minha mão. Peguei no pensamento. Ok, legal, tchau. Dispenso ele. E continuo prestando atenção ao meu respirar. Respiro. Vem outro pensamento. Pego ele, olho, tchau. E dispenso. E eu vou desenvolvendo a minha capacidade de me concentrar no meu momento. E aí já não tem mais pensamentos, você consegue avançar nisso e você já não está mais pensando em coisa alguma. Somente concentrada na sua respiração. É o que se chama de esvaziar a mente. É manter Então, consequentemente, é aquilo que a gente chama de controle, a gente passa a controlar as nossas emoções, é isso? Facilita, ele é um facilitador, porque você desacelera processos mentais. A sua mente, quando você para um pouquinho de pensar tanto e tanto pensar, você consegue fazer com que a mente faça, vamos dizer assim, pensando como se fosse uma indústria. Quando tem parada na indústria, né, você trabalhou, tia? Quando tem parada para tudo, vai consertar aquelas coisinhas que estão com problema. Então, sim, nossa mente, quando você começa a fazer a meditação, é como se você desse uma parada para a mente colocar tudo no lugar, organizar. Essa bagunça toda, vamos organizar. Aí sua mente fica mais organizada. Entra num ambiente de maior tranquilidade. E tudo isso vai te ajudar. Então você vai ser mais calma, você vai diminuir os níveis de produção de cortisol. A pessoa vai te dizer alguma coisa que te irrita e você já, opa, já respiro, já retomo minha tranquilidade. Eu não tenho que responder a ela. Pronto. Ela falou, ela está com o veneno dela, deixa ela ficar lá com o veneno. Eu não preciso me impregnar com esse veneno que ela tem aí. Então eu vou mudando a minha percepção. Automaticamente minha mente se aquieta e o meu corpo recebe as consequências positivas disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para uma pessoa que tem asma nesse momento e se vê desesperada, esse controle emocionalmente, como agir emocionalmente para manter esse controle? Eu vou falar especificamente da questão da asma. Quem tem problema de asma, ela praticando a meditação, só isso ela já vai estar ajudando bastante. Porque na meditação ela vai inspirar tendo consciência do respirar. Geralmente a gente não tem consciência do nosso respirar. Você está respirando, que é uma coisa natural. Você não pensa. Mas quando você pensa e foca nisso, os seus pulmões vão se preencher, como não a respiração do cotidiano, mas a respiração mais profunda.
Eu vou preencher esse, vou esvaziar. Então, eu já estou exercitando. Fora isso, eu indicaria a prática da ginástica terapêutica, essas duas que eu comentei com você. E quem quiser pode me chamar depois no Instagram, que eu passo o link. Eu tentei gravar, inclusive, hoje. Tentei postar, mas ela ficou carregando, carregando, e eu acho que não terminou de carregar. E às vezes, para postar alguma coisa, dá um trabalho. Mas já existe, já tem no YouTube, você consegue. E eu posso passar essas duas práticas terapêuticas. Quem tem feito, sente o resultado. Por quê? Quem tem problema respiratório, precisa fortalecer esse ambiente pulmonar, inclusive para o problema da Covid. Quando você está com seus pulmões mais fortes e você está com sua imunidade forte, você pode adquirir a Covid, não ter nem conhecimento. Você tem um espirrozinho ou ter uma inquietação banal que você nem sabe. Quantas pessoas tiveram e não tiveram consequência alguma, as chamadas assintomáticas? Não é que a pessoa não teve nada, não, é porque o sistema imunológico dela, imunitário, está tão fortalecido que eles chegaram lá e nada, não teve vez. É como você está com soldados preparados e chega meia dúzia de pessoas para querer bagunçar, não vai para frente, não vai para lugar nenhum. Então, o nosso sistema imune, ele precisa ser fortalecido. O sistema respiratório e os processos gastrointestinais precisam estar fortalecidos. Quando eu falei lá atrás do uso do kombucha, da alimentação, eu estou falando de cuidar disso. Se você cuida disso, você cuida dos pulmões, você está cuidando da sua imunidade. A imunidade fortalecida, está tudo bem, porque as doenças estão chegando aí o tempo todo. A poeira está aí o tempo todo, a gente está respirando e tal. Tudo está acontecendo. Então, a gente precisa dar conta de cuidar do principal, nossa saúde. E tem como, e não é caro. Malhar todo dia não custa nada. Você tem mais alguma orientação? Porque eu tenho uma pergunta para te fazer, que é muito importante aí agora. Pronto. Nessa questão do psicanálise, por exemplo, para quem não tem o entendimento, hoje a gente já tem, mas para passar pelo psicanalista, a gente precisa ser orientada, passar antes por um outro profissional, ou a gente pode ir diretamente para um psicanalista? Tem profissionais que indicam. Tem um neurologista, tem um médico, por exemplo, que pode fazer a indicação. O seu problema não é um problema físico, é um problema emocional. Então, é possível que ele indique buscar um psicanalista ou um psicólogo. Né? O psiquiatra também pode estar orientando, especialmente o psiquiatra pode estar orientando. O próprio psicólogo, muitas vezes, tem uma questão que ele sente a necessidade que essa pessoa vá buscar mais profundamente, algo mais profundo, porque a psicanálise vai cuidar das questões de nível mais profundo. Por isso que o objeto da psicanálise é o subconsciente, ou inconsciente de Freud. Porque nós temos problemas que estão enraizados. Você imagine uma criança que, com 2 anos, o irmão pegou uma barata e chegou, se aproximou dela. Ela não sabe o que é aquilo, ela teve medo, ela não sabe. E aí, naquele momento, existiu um trauma, ela começou a chorar, a mãe veio correndo, o irmão mais velho pegou a barata e escondeu, e aí essa criança chora, 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 o que foi, o que não foi, passou o choro, mas ali se estabeleceu um trauma, e se desenvolve como uma fobia. Aí você vai ver um cara malhadão, 1,90 m, que tem medo de barata. Então, o medo da barata que ele tem, que é uma fobia, é exatamente algo que está instalado no subconsciente dele. Precisa ser cuidado para eliminar. Então, tem alguns problemas e o psicanalista vai dar conta porque ele vai na raiz do problema. O objetivo da psicanálise é justamente com esses eventos. Como você falou aí, o psicanalista ele vai na raiz do problema. E como é diagnosticado esses problemas? Né? Porque, por exemplo,
Vai que eu sinto a necessidade hoje de ter uma consulta com o Ildemar, né, psicanalista. Mas como é diagnosticado esses traumas, esses problemas para ser tratados, para serem tratadas? A priori, quando existe uma questão mais crítica, o indivíduo vai procurar o psiquiatra. Então, o psiquiatra, normalmente, é quem vai estar definindo qual o problema que o indivíduo tem. E aí eu falo, Entendi. no que diz respeito às questões mais graves, um processo depressivo, um processo dessa ordem, um quadro de ansiedade grave, uma compulsão por alimentos, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão grande, anorexia. Então, o que vai estar dizendo, vai estar detectando o que é que a pessoa tem. Em casos outros, o indivíduo pode estar buscando um profissional, casos mais simples. Eu tenho inquietação, eu vivo e tudo, mas eu tenho um vazio no existencial, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui, uma tristeza, comete, assim. Não é que eu viva triste, mas de vez em quando. Então, é uma coisa já mais simples. Então, ele pode estar buscando o profissional, o psicanalista, para estar cuidando dessas questões, independente de precisar de uma orientação. Porque, na verdade, Perfeito. todo mundo tem problema mental. Todo mundo é neurótico. Todos. Só que as nossas neuroses, muitas vezes, ela vai fazer parte do nosso cotidiano. São pequenas, são simples. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu não sei se acontece com você, mas se você passar e ver um tapete com a ponta dobrada, você vai passando e você vê. Você fica meio que agoniada para botar ela no lugar? Ou você passa e nem liga? De- Não, com certeza eu já vou tirar logo lá com o pé. Já vou botar ela certinha. E dá uma inquietação? Me dá. Pois. Na verdade, primeiro me vem assim um porquê, principalmente por que tá assim ainda. Tem um motivo para estar assim? Primeiro eu me questiono, mas assim, um lapso assim muito rápido, mas de imediato eu já quero tirar do lugar. Pronto. Se aquilo te incomoda muito, a ponto de você querer ir lá mexer, já pode ser uma neurose. Só que isso não é grave, não é problema. Não. É o que eu estou lhe dizendo. Todo mundo tem neurose. Só que as nossas neuroses são pequenas, elas fazem parte do ser humano. O problema é quando a neurose atrapalha o meu bom viver, atrapalha a minha vida. O indivíduo que tem uma compulsão por arrumação e lava os pratos, lava os copos, limpa tudo, de tarde olha e acha que tem de novo e passa um pano aqui e ainda está sujo e olha de novo. Então, isso começa a ser problemático, porque é uma compulsão, é algo que o indivíduo já não está conseguindo controlar. Então, precisa de ajuda, precisa saber o que é que aconteceu para que esse transtorno se desenvolvesse. A compulsão por alimento, a compulsão por festa, tem gente que tem compulsão por festa. Imagine, É tudo, mesmo. ela quer estar em todas as festas o tempo todo. Então, o que é que acontece? Não faz outra coisa, não constrói, trabalha e todo o dinheiro é só para curtir, curtir, curtir. É compulsão. Então, essa vida seja mais plena, mais tranquila. Então, sempre existe um fator causal. E esse fator causal precisa ser detectado para, a partir daí, ser sanado. Perfeito. Outra coisa, Il, é a questão de que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar. Consulta é diferente de sessões e quando identificado necessário fazer essas sessões, geralmente qual são o tempo utilizado para tratar assim mais ou menos cada problema? Vai de acordo a cada
diagnóstico? É de acordo, a gravidade do problema, mas não é só isso. É de acordo também com o indivíduo como é que ele vai reagir. Eu atendi um jovem de Madre de Deus, por exemplo. E aí ele veio na primeira sessão e conversamos tal. E ele fez altas reflexões sobre aquilo que nós havíamos discutido, dialogado. Resultado, só fez 2 sessões e já estava bem. Ele achou que ele estava bem e eu achei que ele já estava bem. Então, só de minha parte, você não precisa. Ele disse, eu também acho que eu não preciso mais. 2 sessões. Tem pessoas que vai estar fazendo. Então, é muito relativo. E tem pessoas que, mesmo fazendo sessões durante um ano e meio, ela gosta de fazer as sessões. Ela se sente bem. Não é mais por uma questão de patologia, não é mais uma questão patológica. Ela gosta, ela se sente bem, é uma manutenção que ela faz. Então, tem pessoas que vão fazer uma sessão de mês em mês, de 15 em 15 dias, de 2 em 2 meses. É como se fosse o momento de ela fazer um check-up, vamos dizer assim, mental. Não faz o check-up físico, então faz o check-up mental também. Então, é muito relativo essa questão de tempo. As pessoas perguntam, 4 sessões resolvo tudo? Não, não é uma matemática exata. Estamos trabalhando com a mente. Então, vai depender muito, tem variantes. Mas o fator, para mim, primordial é o desejo e a vontade do indivíduo de resolver, solucionar aquela questão que está infligindo ele, que está ali trazendo os transtornos, um desconforto na sua vida. Eu queria trazer um dado, Tami, ainda falando da questão do Covid, sobre a Nova Zelândia, que já saiu, você deve ter visto a reportagem, né? Já venceu o coronavírus. Quais foram as ações para que eles conseguissem êxito? Então, na etapa inicial, ele evitou a propagação, fechando as fronteiras. Então, interrompeu o fluxo de pessoas. Aquilo que a gente falou lá atrás, a questão do carnaval. Assim que aconteceu, eles imediatamente para conter a propagação em todas as instâncias do campo da saúde. Desse valor, 40 milhões de dólares foi para rastreamento dos contatos com as pessoas. E eles buscaram essas pessoas. Então, eles começaram a cuidar do problema no início. Ele não esperava a pessoa ficar grave, não. Quando a pessoa... Então, só essas ações já facilitaram bastante a questão da redução e hoje o país já está voltando à normalidade. Identificou no início, tratou. Não esperava a pessoa ir buscar ajuda. Nem tampouco mandava ficar em casa no isolamento sem atendimento. Não. Os casos que aconteceram foram Entendi. cuidados. Inclusive, o número de mortes foi muito reduzido. Então, isso foi muito positivo. E também porque lá a cultura em si já trabalha mais essa questão também da saúde mental, né? Esse pessoal asiático, esse pessoal da China, os japoneses, pelo que eu vejo aí, eles trabalham muito essa questão de viver com qualidade, uma boa alimentação, atividade física, ou seja, o que menos a gente se preocupa aqui
É o que eles mais se preocupam lá. Por isso também essa durabilidade de vida, não é isso? Sim, sim, com certeza. A preocupação com a saúde e com a questão, em especial da imunidade, tem a ver com tudo isso que a gente está conversando. Cuidar o tempo todo. Esse é o objetivo. E falando agora da questão do subconsciente, de tudo que a gente falou como orientação, imagine que o seu subconsciente fosse um terreno fértil e o seu consciente, a sua mente consciente, que pensa, que avalia, é como se fosse o indivíduo o jardineiro. Então, o que você estiver plantando conscientemente vai para o seu subconsciente. Então, se você começa a plantar outras coisas que são positivas, obviamente o resultado vai ser positivo. Então, por exemplo, parar de se queixar. Não ficar o tempo todo se queixando, porque os outros, porque o governo, porque isso, porque aquilo, o tempo todo na queixa, eu estou plantando uma coisa ruim. Então, se eu mudo a minha forma de pensar e eu começo a racionalizar isso, qual é mesmo o bem-estar que eu estou promovendo? Qual é o bem-estar que eu estou promovendo para mim com esse tipo de atitude? Aí eu já vou gerando um bem-estar mental. Consequentemente, vai estar indo para o meu corporal. Perfeito. Voltando também para essa questão do subconsciente, dentro do que a gente está vivendo da realidade, eu acho que mesmo quando a gente começar a voltar os nossos dias normais, a gente ainda vai carregar um pouco desse trauma, tipo, de estar usando álcool gel, de estar usando máscara, né? As pessoas não vão confiar 100% porque é questão subconsciente. Ah, será? Então, assim, alguns comportamentos do que a gente está vivendo, por ser rotineiro, eles vão se permanecer. Concorda? Ou a live tá travando, gente. Gente, que bate-papo enriquecedor, muito bom. Assim, saio hoje enriquecido e quero conhecer um pouco mais. Acho que eu já coloquei isso para mim, tendo esse pouco de entendimento. Logo quando a gente. Inclusive, acho que o atendimento, até uma coisa que eu vou perguntar aí o Demar, né? Acho que pode. Ele deve estar fazendo consultas aí, além de consultas, sessões, né? Remotamente. Então, assim, é bom a gente começar a trabalhar a nossa mente, cuidar da nossa saúde principal. A gente cuida muito das nossas necessidades, trabalhar para poder, né, suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o outro do que com a gente se preocupa muito com a questão da saúde ou da saúde física, mas esquece de trabalhar também da saúde mental. Então, assim, eu já saio dessa live hoje tendo entendimento que eu preciso cuidar da minha saúde. Peraí que eu vou puxar aqui um pouquinho, peraí. Eu já saio daqui hoje tendo esse entendimento e essa maturidade que eu preciso cuidar da minha saúde mental, né? Acho que e é porque o comando também da nossa mente muitas das vezes acaba impactando também nessa questão física. É onde a gente entra no sedentarismo, onde a gente coloca na nossa mente que a gente não vai conseguir as coisas. Então, é tudo que e o Deimar falou. Então, o que eu tô falando aqui, o Deimar, que eu saio dessa live hoje, eu vou sair dessa live hoje com esse entendimento que eu preciso cuidar da minha saúde mental, muito mais da minha saúde física também, porque a gente dá muita importância a algumas coisas e esquece que existe outras. É um conjunto, né? Trabalhar, cuidar do corpo, como você falou, é cuidar da mente, é cuidar da questão alimentar. Então, o corpo perde socorro, apresenta alguns sinais que às vezes a gente não consegue identificar. Você explicando aí, eu já fui percebendo alguns comportamentos que eu tenho
que de uma certa forma eu digo, olha, o corpo é a mente pedindo socorro, é trabalhar. Porque é como a gente pegar um batom e só usar, a gente só vai desgastar. Então a gente vem diariamente desgastando o nosso corpo, desgastando a nossa mente, e com isso vem as consequências futuras, né? Tem peraí, é porque eu travo a língua, viu? Psicoterapeuta. Psicoterapeuta Paulo tá aqui, que ele falou o que a boca se cala, os órgãos reagem, demonstram. Então, assim, são consequências que a gente começa a sofrer futuramente, né? E a gente no dia a dia força essa mente. A gente pouco faz uma leitura, a gente pouco ingere alimentos que cuidam de uma certa forma, tem substâncias para cuidar do nosso organismo. A gente geralmente tem alguns relacionamentos com a sociedade, com o próximo, que desgastam também, né, a nossa mente. Então, realmente, você explicando hoje, eu já vejo essa necessidade da gente realmente cuidar daquilo que a gente pouco, na verdade, o que passa despercebido. Verdade. É interessante que uma coisa puxa a outra, né? Todo mundo quer ser feliz. O objetivo do ser humano é ser feliz. Com Covid, sem Covid, isolado ou não. Todo mundo quer ser feliz. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas vão dizer assim, eu não sou feliz, não. Eu estou buscando minha felicidade. Eu estou fazendo tudo, eu estou atrás da felicidade. De um modo geral, as pessoas trazem esse discurso, que estão procurando a felicidade. Como se ela estivesse distante, em outro planeta, em outro lugar. E aí, na Universidade de Harvard, tem um professor psiquiatra, Robert Waldinger. Hoje ele é o quarto pesquisador do estudo, que começou há muitos anos atrás, e há mais ou menos mais de 70 anos. Então, esse estudo começou na universidade para descobrir o que é a felicidade e como é que as pessoas se sentiam. O resultado básico desse estudo até agora e continua ainda até hoje, os estudos sobre isso, nessa pesquisa sobre felicidade. E o resultado foi muito simples e que é complexo. O motivo da felicidade está nos bons relacionamentos. Então, se você se relaciona bem com sua família, com seus amigos, o seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada, sua ficante, seja lá o que for, essa relação fortalece o seu bem-estar, a sua saúde, e a percepção de felicidade, ela está presente. Isso hoje está tão importante, essa questão, que lá mesmo, nessa universidade, tem um professor israelense, Tal Ben-Shahar. Ele hoje dá aula com essa matéria. E imagine, tem momentos que não tem vaga para quem quer. Ele dá aula para a pessoa ser feliz. Você imagina que coisa. A necessidade é tanta que as pessoas, o aumento, né? O fluxo vem aumentando cada vez mais. Que bom. E ele diz o seguinte, o que é que promove essa falta de felicidade? As emoções dolorosas. A raiva, a tristeza, a decepção. E ele diz o seguinte, que a felicidade ela não é estática, ela não está parada, não é assim. Eu vou fazer isso para ser feliz, eu vou buscar aquilo ali. Quando eu tiver um emprego, ganhando 5 mil reais, eu serei feliz. Aí o indivíduo tem um emprego de 5 mil, quer ganhar 10 mil. Então ele ainda não era feliz, ainda vai buscar mais. Então o processo de buscar a felicidade, segundo esse professor, ele só vai terminar com a morte. Porque você vai continuar na busca, na luta em favor da felicidade. Quando a gente fala em busca, parece que ela está distante. Então eu penso que nós podemos ser felizes mesmo no isolamento. O que é que me impede? Aí entra aquilo que eu falei atrás do jardineiro. Na medida que você está plantando,
você vai colher os frutos. Seu subconsciente vai absorver aquilo. Então, se de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir na frente do espelho, me olhar, dar um sorriso, dizer, e aí, olá, tudo bem? Você dormiu bem? Imagine que é você fazer isso olhando para você. Ou você acordou hoje lindo. Rapaz, você é o cara. Imagine se você olha para o espelho e você fala para você, você é linda, você é maravilhosa, você tem um potencial muito grande. Hoje vai ser um dia espetacular. Você está mandando mensagens, é o plantio, as sementes positivas para que a sua mente esteja absorvendo e nutrindo essa semente. Para que os frutos vão chegando, chegando, chegando. Eu queria dar uma sugestão nesse período agora, que as pessoas estão em casa. Filmes, séries e documentários também. É bem breve. Ainda está com sua caneta aí? Claro, aqui, ligada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, né? Anne. Anne with E, que é Anne com E. É uma série, é a história de uma garotinha que passou por muitos traumas, tudo a ver com esse papo nosso. Passou por muitos traumas, e aí ela é adotada por um casal de irmãos que o tempo passou e não se casaram e ficaram morando juntos. E aí adotam ela. Na verdade, eles queriam um garoto, só que vem uma garota e é ela. E essa menina, ela é espetacular. Cheia de energia positiva, cheia de alegria, super intensa, fala muito, inteligente. Aconselho quem assista. Anne. Escreve A-N-N-E. Anne. Se botar lá, já autocompleta. Anne? Isso. Ele passa no Netflix? Sim, sim. É uma série linda que você fica encantado e vai querer assistir todo dia. Que é muito bonita. E é de família. Você passa as indicações de outros filmes pra gente? Eu vou sugerir Grey's Anatomy, que é um filme de médicos, mas que trata de muitas questões do ser humano, da vida do ser humano. Trata muito disso, do viver, do conviver, dos problemas sociais, porque o médico, a pessoa chegou ali, tirou a fotografia, é o médico, aquele cara, mas ele é um ser humano que está ali e que tem muitas questões também a resolver, muitos problemas, tem dilemas. Então ele trata de seres humanos, de vida. É muito legal. Um filme muito bom para você entender essa questão da complexidade da mente. Muito interessante, que é Divertidamente. É um desenho espetacular, onde você tem personagens que estão na cabeça de uma garotinha e cada um assume o controle dela. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, tem momentos que você tá uma flor de luz, que as pessoas dizem assim, Tami, hoje você, meu Deus do céu, você hoje tá um doce, você, poxa, eu não esperava, e você tá encantadora. Outro dia a pessoa disse, menina, você hoje, viu? Você tá demais, sabe, Maria? Que azedume. Parece que... Então, é como se personagens estivessem assumindo o controle em determinado momento. Tem vezes que você pensa assim, por que eu falei aquilo? Não acontece? Por que eu falei aquilo? Enfim. Sim. Então, esse filme Divertidamente é separado. É muito bom, espetacular, para entender a mente. Tem um outro, A Vida Secreta de Zoe. Esse é para adulto, para entender também questões que se passam na mente do indivíduo. Traumas que fazem a pessoa ter determinado comportamento. Muito bom esse daí. Para quem estuda terapia, então, é espetacular. Tem um outro, O Limite da Traição. Também muito legal. Vem falando desse conteúdo de traição. Até que ponto o indivíduo pode chegar nessa história de trair. Tem um outro que esse mostra a história um pouquinho da evolução do homem, que chama-se 10 mil anos antes de Cristo. É bem legal. Esses todos estão no Netflix. Agora eu vou para o YouTube. O YouTube eu vou dar a sugestão
de documentário. Você pode curar a sua vida. É o nome do documentário. Ele narra e vai trazendo fatos sobre uma teoria que é construída com a psicoterapeuta norte-americana Louise Hay. Muito legal, porque tudo isso que a gente está conversando, você vai ver no filme e outras coisas mais. Muito, muito interessante, porque ela fala que você pode transformar a sua vida, você pode adquirir saúde, você pode mudar o seu destino com determinados comportamentos. É bem interessante. E vou sugerir palestra. Uma palestra chamada Otimismo e Otimismo. Ou Otimismo e Pessimismo versus Pessimismo. É com Pedro Calabres. É um cara de uma cultura muito grande e ele fala justamente sobre isso, né? Quando o pessimismo ou o otimismo vai atuar na minha vida e de que forma? Qual bem-estar ou mal-estar vai provocar? E sugiro também uma outra palestra, que é O que Importa na Vida, de Leandro Carnal. O que importa na vida? Sim. Perfeito. Leandro Carnal. Eu assisti um filme também, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar dele ou até assistir. Ele é mais voltado para o suspense, porém também é nessa linha aí, né? Para quem começa assistindo ele, logo no início não entende, mas depois tem esse segmento que é Amigo Oculto. Não me recordo. Vou Amigo até anotar. Oculto, ele começa com um enredo, né? Com uma criança. Eu não vou contar muito não, porque se alguém aí procurar saber, ele começa com a criança e aí, por ser suspense, parece até que ele é um filme de assombração pelo início do filme. Mas no Sim. final, a gente vê nessa questão de dupla personalidade, né? O subconsciente, ele assume, na verdade, uma identidade e chega uma hora que ele entra em transe. Alguns traumas que ele carrega na vida e justamente esses conflitos internos ele acaba assumindo uma identidade. E isso acontece justamente na vida real, né? Sim, sim. Então, eu queria apresentar um pensamento aqui também, depois dessa sugestão. Tem o pensamento de Sartre, Jean-Paul Sartre, que ele diz o seguinte: é bem simples e bem profundo. Tem dois pensamentos. Um é o dele. Não importa o que fizeram com você, importa o que você fará daquilo que fizeram de você. Esse pensamento, cunhado por Sartre, diz respeito muito àquilo que acontece conosco e que nós tendemos a ter reações negativas. Quando a gente poderia ter uma reação diferente. Sobre tudo que acontece, a gente poderia reagir diferente. Se eu encontrasse comigo mesmo há 15 anos atrás, eu não teria sofrido tanto quanto sofri. Então, na medida em que o indivíduo começa a mudar as suas perspectivas, o seu modo de perceber as coisas, de entender que as coisas que acontecem têm um motivo que às vezes a gente desconhece, mas ela tem um motivo. Então, se eu hoje estou onde estou, existe uma razão. Vou botar o óculos agora para ver aqui também. As pessoas mandam mensagens aqui, eu não estou vendo nada. Tudo passando. Eu só vou te interromper um pouquinho. Novamente, o Instagram vai interromper a gente. E aí, quero saber de você se você vai dar continuidade ou a gente encerra, né? O papo foi tão produtivo que a gente se programou para 1 hora e, né, rendeu. Foi, estendeu, né? 36 segundos. Eu estou segurando agora na mão aqui porque eu estou com carregador. Eu também. Pronto. De minha parte, se você quiser, a gente continua. Pronto. Então, eu vou interromper novamente e a gente retorna.
Salve de novo. De novo, agora. Tchau. Peraí que eu volto. Tchau. Gente, voltem também.